Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, estamos retornando com mais uma leitura da Bíblia e hoje é o capítulo de número 31 do livro de Gênesis, quando Deus manda Jacó voltar para a casa dos pais. A mãe dele disse: meu filho, vá para a casa de seu tio, lá na casa de meus pais, e fica lá até que, quando passar a ira do seu irmão, eu te aviso. E aí eu falo para você voltar. Só que demorou, e foi mais do que o tempo esperado. Jacó, só para casar, trabalhou 14 anos. E o próprio Deus, depois de um tempo, foi quem falou para Jacó retornar para a casa do seu pai. E aí nós vamos ler aqui o capítulo de número 31 e vamos entender essa palavra. Diz assim: Então ouvi a palavra dos filhos de Labão, que dizia. O que os filhos de Labão diziam? Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda a sua glória. Porque Jacó prospera, Jacó começa a prosperar, e os filhos de Labão começam a dizer que Jacó estava tomando toda a riqueza dos pais. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente, porque Jacó prospera, Labão agora começa a ficar com inveja. Então disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Volta para casa. Mandou chamar Jacó Raquel e Lia ao campo, junto do seu rebanho, e falou com elas, dizendo assim, verso 5: vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu esforço, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Em outras palavras, Jacó estava dizendo: o seu pai foi muito mal comigo. Ele não queria que eu prosperasse, ele queria que eu fizesse prosperar. E por 10 vezes ele mudou meu salário. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam um salpicado. E quando ele dizia assim: os listados serão teu salário, então todos os listados davam, então todo o rebanho dava listados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. Vocês têm visto aí que vocês estão minhas testemunhas, que eu não peguei nada do vosso pai. Na verdade, Deus me abençoou. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonho, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listados e salpicados. Eu tive um sonho assim. E pelo sonho que eu tive, Raquel e Lia, é o que cumpriu, sabe, na minha vida. E disse-me o anjo do Senhor em sonho: Jacó. Eu disse: eis-me aqui. E ele disse: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que serão listados e salpicados e malhados, porque tenho visto o que Labão tem feito a você. Então, Jacó está dizendo: olha, eu servi com alegria teu pai, só que teu pai, durante um tempo, foi muito ganancioso para comigo. E se não fosse Deus, eu não teria nada, tá? Foi Deus que me mostrou no sonho que me ajudaria. Eu sou o Deus de Betel,
onde tu tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora e sai desta terra e torna a terra da tua parentela. Deus aqui disse, eu sou Deus. Você lembra, Jacó, lá em Betel, quando você fez um voto a mim, dizendo que se eu te prosperasse na terra e você conseguisse um dia voltar à casa de seu pai com prosperidade, o Senhor seria seu Deus e você daria o dízimo de tudo que Deus te desse? Pois é, eu estou te dizendo agora, volta. Então respondeu Raquel e Lia e disseram, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Você acha que ainda temos direito a alguma coisa? Não nos considera ele mesmo e como estranhos? Pois vendeu-nos, comeu do nosso dinheiro. Quer dizer, ele nos vendeu. Verdade, Lia. O que nós vamos ficar fazendo aqui? Esperando o quê? Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faz tudo o que Deus te mandou fazer, Jacó, e nós estaremos com você. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançaram em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Naquele mesmo dia, Jacó decide e disse assim, vamos embora. As meninas também entenderam que o que o pai fez quando enganou Jacó no casamento não foi legal. Havendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, furtou Lia os ídolos que seu pai tinha. Lia furtou os ídolos que o pai tinha. O único problema de Lia aqui é que ela acabou levando os ídolos do pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se, passou o rio, e dirigiu-se para a montanha de Gileade. Porque se Jacó fala com Labão que estava indo embora, Labão não deixaria ir, tá? Então Jacó sai sem falar com Labão que estava indo embora. Deus o mandou sair. Eu volto e repito, tem coisa que Deus manda a gente fazer e nós não podemos consultar nem a carne e nem o sangue. Nós temos que simplesmente fazer o que Deus está mandando. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe, guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. Deus apareceu para Labão e falou, cuidado, Jacó é meu, não toca nele. Que bom, né, você saber que Deus é contigo, né? Fazer o que Deus manda, né? Jacó estava indo embora, mas estava protegido, guardado por Deus. Alcançou, pois, Labão a Jacó e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó, que fizeste, que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada, você está fugindo, como se você tivesse tirado as minhas filhas de mim, porque fugiste ocultamente, lograste-me e não me fizeste saber, porque eu te enviaria com alegria, e com cântico, e com tamborim, e com harpa. Tudo falsidade, porque ele não faria não. Eu sei que ele não faria. E ele disse, se você tivesse me falado, nós íamos fazer uma festa para te mandar. Tudo conversa. Também não permitisse beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste. Agora, fazendo assim, poder havia em minha mão para vos fazer mal. Eu poderia
vingar de você. Mas o Deus do seu pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te e não fales com Jacó nem bem nem mal. Agora, se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? E aí, no caso, foi Lia que pegou, né? Lia pegou os deuses do pai dela. Você vê que o pai dela, tudo que Jacó fez na casa dele, a prosperidade foi por causa de Jacó. E o pai dele, Labão, servia a outros deuses. E aí, não sei por qual razão, Lia acaba levando os ídolos do pai. E respondeu Jacó e disse: Labão, porque temia, pois que dizia contigo, se porventura me arrebataria as tuas filhas, eu não falei nada, porque senão você talvez me tiraria as minhas esposas, por isso que eu não falei. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos e que é teu e que está contigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel é Raquel que furtou os ídolos. Eu li aqui parecendo que era Lia que furtou. Foi Raquel que furtou os ídolos do pai. Então, que coisa. Me parece que eu li que foi Lia que levou. Mas tudo bem. Aqui fala que não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Lia e na tenda de ambas as servas e não achou os seus ídolos. Saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e tinha posto na albarda de um camelo, e sentando-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não achou, porque ela escondeu os ídolos em cima do camelo. E ela subiu e sentou em cima do camelo, sabe? E disse ela a seu pai: não se acenda a ira aos teus olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porque eu tenho o costume das mulheres, ou seja, eu estou no meu período menstrual, pai. Eu não posso levantar daqui onde eu estou sentada, tá? E ele procurou, mas não achou os ídolos, porque ela estava sentada em cima dos ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. Respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, e que julguem entre nós e ambos. Estes 20 anos que estive contigo, olha aqui o versículo 38, 20 anos Jacó ficou lá na casa de Labão, 20 anos que eu estive contigo, trabalhando com o Senhor, tá? As ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Eu nunca matei um carneiro para comer. Forte, né? Trabalhei com fidelidade. Não te trouxe eu despedaçado. Eu pagava, quer dizer, quando um animal matava um rebanho de Labão, Labão cobrava de Jacó. E furtado de dia, furtado de noite, da minha mão requeria. Quer dizer, mesmo quando alguém furtava um rebanho de Labão, ele cobrava o rebanho de Jacó. Estava eu assim de dia, me consumindo o calor de noite, a geada, e o meu sono fugia dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. Tem 20 anos que eu estou trabalhando com você. 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário, o Senhor mudou 10 vezes, o Senhor mudou o meu salário. Tá? Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo me despediria agora vazio.
Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite, porque se dependesse de você, você jamais me daria qualquer que fosse a recompensa. Então respondeu Labão a Jacó e disse: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês é meu, e que farei hoje a estas minhas filhas, ou os meus filhos, que deram luz. Agora, pois, vem, façamos aliança, eu e ti, que seja por testemunho entre mim e ti. Vamos fazer, então, uma aliança, um juramento, né? Vamos fazer, então, um juramento. Então, tomou Jacó uma pedra e erigiu ali a pedra por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: vamos fazer, então, um pacto aqui. Ajunta pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão o lugar Jagar-Seadata, porém Jacó chamou aquele lugar Gileade. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha. Esse montão de pedra vai ficar como testemunha entre nós. Por isso lhe chamou Jacó de Gileade. E Mispa, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti. Tá? Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados uns dos outros. Tá? Deus sabe, Jacó dizendo: eu não peguei nada teu. Tudo que eu estou levando é do trabalho das minhas mãos e daquilo que Deus me deu. As esposas, os filhos, os netos, tudo que eu estou indo, as empregadas, foi o Senhor que me deu. Estou levando absolutamente nada que pertence ao Senhor. Se afligires as minhas filhas, e se tomarem mulheres além, a Labão dizendo: se você afligir as minhas filhas e tomarem mulher além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis que este montão de pedra, né? E eis que esta coluna que levantei entre mim e ti, ela será testemunha. Tá? Este montão seja testemunha, e estas colunas sejam testemunhas, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão de pedra para cá, para me fazer mal. Porque Labão também temia Jacó por causa do Deus que estava com Jacó. Na verdade, Labão questionou que estava perdendo, mas é que Jacó tinha mais. Não é que Labão deixou de prosperar. Labão prosperou, só que Jacó prosperou mais. Esta é a realidade. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de teu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Tá? Pelo temor de seu pai Isaque, ele jurou a Labão e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. Bom, no outro dia, pela manhã, levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e abençoou-os e partiu, e voltou Labão para o seu lugar, e Jacó seguiu o seu caminho. Eu falo de ciclo, né, gente? Tem ciclo que começa, tem ciclo que termina. Começou um ciclo na vida de Jacó. Esse ciclo durou 20 anos, 14 anos pelas esposas e 6 anos pelo rebanho. Jacó trabalha, terminou o ciclo, vida que segue agora. Fizeram as pazes, fizeram amizade. Eu não vou passar para cá para te perturbar e você não vai passar para lá para me perturbar. E vamos seguir a vida, vamos tocar nosso caminho, prosseguimos. E assim fizeram aliança. Só que agora Jacó tem uma outra luta pela frente, porque fazer as pazes com o seu sogro até que não foi tão difícil, porque o sogro reconheceu que Deus era com ele. O sogro reconheceu que o rebanho prosperou. O sogro prosperou muito. Jacó também prosperou, em vista de que Jacó chegou, não tinha nada, agora Jacó volta próspero. Jacó prosperou muito, mas muito mais Jacó prosperou a Labão. E agora Jacó ali se despede em paz,
de Labão e seus irmãos, só que Jacó tem um outro caminho pela frente. Jacó agora tem um grande desafio, um dilema. Será que o meu irmão, depois de 20 anos, será que o meu irmão me aceita? Será que o meu irmão acalmou o coração? Como é que está o coração do meu irmão? Este foi o grande dilema que nós vamos ver que aconteceu na vida de Jacó. E aí no capítulo 32 nós vamos falar disso. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade. Nós podemos estar aqui diante da presença do Senhor. Te damos a honra, te damos a glória, te damos o louvor, te damos a adoração. Rendemos graças ao Senhor porque Tu és bom. A Tua benignidade dura para sempre. A Tua verdade vai de geração a geração. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado por fazermos parte do rebanho do Senhor, do povo que teme o Senhor, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, nós cremos nesse Deus, amamos esse Deus, entregamos a nossa vida a esse Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? E para a glória de Deus, agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Amanhã nós estaremos falando do capítulo 32. Não perca a leitura bíblica. Deus te abençoe. Um forte abraço e até lá.